Olá, pessoal. Eu sou o Alexandre e esse é o Letras na Rede. Hoje, vamos falar um pouco sobre dois contos de Machado de Assis, O Cônego e Entre Santos. Ambos integram o volume de contos Várias Histórias, originalmente publicado em 1896. Falaremos inicialmente sobre os dois contos individualmente e, ao término, abordaremos os aspectos que os ligam. O primeiro conto é Entre Santos, publicado originalmente no suplemento literário da Gazeta de Notícias, em 1º de janeiro de 1886. Este é o segundo conto, na ordem original de Várias Histórias. O conto possui uma estrutura peculiar. Ele é constituído de 3 níveis narrativos, por meio de um narrador em terceira pessoa, onisciente, de um narrador em primeira pessoa, que é um padre velho, e da inserção das vozes dos santos, sobretudo São Francisco de Sales. Abre aspas. Quando eu era capelão de São Francisco de Paula, contava o padre velho, aconteceu-me uma aventura extraordinária. Entre Santos, inicia com um discurso indireto do narrador heterodiegético, o qual se apropria da história do padre velho, que, por sua vez, conta o diálogo que testemunhara entre São Francisco de Sales e São João. Essas várias vozes remetem ao que o filósofo Svetan Todorov destaca como uma estrutura narrativa de encaixe. Esses encaixes ocorrem quando é introduzida uma personagem na trama e, com ela, principia-se uma nova história dentro da narrativa maior. Esse jogo de encaixes, sobre encaixes, lembra os diz que disse populares. Aqui, no entanto, o mexerico tende para a anedota, como destacado no diálogo entre os santos. Ao final do conto, abre aspas. Vamos lá, podeis rir à vontade, concluiu São Francisco de Sales. E os outros santos riram efetivamente, não daquele grande riso descomposto dos deuses de Homero, quando viram o coxo Vulcano servir à mesa, mas de um riso modesto, tranquilo, beato e católico. O enredo, por sua vez, é simples. Um narrador não identificado conta a história que ouvira de um ex-capelão. Esse é o primeiro nível narrativo. O ex-capelão, que dentro do nível narrativo é narrador e ao mesmo tempo personagem, apresenta um fato extraordinário de quando vivia ao pé da igreja São Francisco de Paula. A narração destaca, então, que certa noite, antes de dormir, uma luz tênue, vinda de dentro da igreja, chamara sua atenção. Temeroso, ele foi entrando pelos compartimentos da edificação e deparou-se com vozes no interior da sala, de onde partiam as vozes. Alguns santos, com estatura humana, conversavam trocando impressões sobre os fiéis. Compreendi, no fim de alguns instantes, que eles inventariavam e comentavam as orações e implorações daquele dia. Cada um notava alguma coisa. Todos eles, terríveis psicólogos, tinham penetrado a alma e a vida dos fiéis e desfibravam os sentimentos de cada um, como os anatomistas escalpelam um cadáver. São João Batista e São Francisco de Paula, duros ascetas, mostravam-se às vezes enfadados e absolutos. Não era assim São Francisco de Sales. Esse ouvia ou contava as coisas com a mesma indulgência que presidira o seu famoso Livro da Introdução à Vida Devota. São Francisco conta, portanto, a história da personagem homônima, Sales, homem de 50 anos e que procura a igreja porque a mulher estava enferma de uma erisipela na perna esquerda. E ele buscava os favores de São Francisco de Sales para que esse intercedesse junto a Deus pela vida da esposa. O santo destaca que os conhecidos de Sales não acreditavam em quaisquer sentimentos dele, que não fossem o dinheiro. O santo expõe aos seus companheiros a vida cotidiana do homem. A vida que leva é sórdida. Come para não morrer. Pouco e ruim. A família compõe-se da mulher e de uma preta escrava, comprada com outra, há muitos anos, e as escondidas, por serem de contrabando. Dizem até que nem as pagou, porque o vendedor faleceu logo sem deixar nada escrito. A outra preta morreu há pouco tempo, e aqui vereis se este homem tem ou não o gênio da economia. Sales libertou o cadáver, e o santo bispo calou-se para saborear o espanto dos outros. O cadáver? Sim, o cadáver. Fez enterrar a escrava como pessoa livre e miserável, para não acudir às despesas da sepultura. Pouco embora era alguma coisa, e para ele não há pouco. Com pingos d'água é que se alagam as ruas,
nenhum desejo de representação, nenhum gosto nobiliário. Tudo isso custa dinheiro. E ele diz que o dinheiro não lhe cai do céu. Pouca sociedade, nenhuma recreação de família. Ouve e conta anedotas da vida alheia, que é regalo gratuito. Vamos salientar o trecho, porque, do ponto de vista elevado e afastado da perspectiva humana, a atitude diante da escravização não tem importância maior que a avareza, ou seja, a crueldade da instituição não é questionada pelos santos da Igreja. Esse posicionamento, se tomado de acordo com as palavras do próprio narrador, abre aspas, o mundo não vai além da superfície das coisas, fecha aspas, para além das superfícies, portanto, destaca-se que nessa sociedade de capitalismo nascente, mesclado ao ainda em vigor sistema escravocrata, complicaria ainda mais a equação, fazendo das relações moedas de troca. Moedas essas que ganham as cores do favor, conforme ele demonstrará na sequência da história de Salles. O homem almejava que sua esposa se recuperasse, e para isso pensara em prometer uma perna de cera, mas a avareza não deixou que a troca mercantil fosse concretizada. Em seu lugar, restara a promessa de oração. 1000 Padre Nossos, 1000 Ave-Marias, 1000, 1000, 1000. Os 4 algarismos foram crescendo tanto que encheram a igreja de alto a baixo, e com eles crescia o esforço do homem, e a confiança também. A palavra saía-lhe mais rápida, impetuosa, já falada. 1000, 1000, 1000, 1000. Nesse sentido, o intermédio clamado ao santo é negociado por uma troca de favores, o milagre pelas orações. Aqui, o demônio da avareza sugeria-lhe uma transação nova, uma troca de espécie, dizendo-lhe que o valor da oração era super fino e muito mais excelso que o das obras terrenas. Entre santos, portanto, mesmo ao tratar de questões religiosas, como o pecado da avareza, com a leveza de uma anedota convertida ao fantástico e onírico, uma vez que, ao final do conto, o ex-capelão sugere que tudo pode ter sido um sonho, não deixa de conter elementos do chão social e da crítica sarcástica que atravessa a superfície narrativa, refletindo aspectos da escravização e os favores que estão nas estruturas das amarras nacionais. Vamos passar agora ao conto O Cônego, ou Metafísica do Estilo, que é o conto que encerra o volume de várias histórias. Ele foi publicado originalmente no periódico Gazeta de Notícias, em 22 de novembro de 1885. O conto se inicia com 2 citações, derivadas do Cântico dos Cânticos. Vem do Líbano, esposa minha, vem do Líbano, vem. As mandrágoras deram o seu cheiro. Temos às nossas portas toda a casta de pombos. Eu vos conjuro, filhas de Jerusalém, que se encontrardes o meu amado, lhe façais saber que estou enferma de amor. Os trechos citados unem momentos distantes dos cânticos e os cânticos, trazem uma alteração inclusive de sentido. Na oração temos às nossas portas toda a casta de pombos, altera, no Cântico dos Cânticos, temos às nossas portas toda a casta de pomos. Essa aleatoriedade dos versos e a substituição de uma palavra por outra semelhante refletem e anunciam a temática central deste conto, que são os mecanismos de nossa mente quando buscamos compor, criar um texto. No que se refere aos vocábulos, eles atuam enquanto metáforas das próprias palavras, que, como se verá, se chamam e buscam a semelhança de seres apaixonados, ansiando pelo demorado encontro. Quando o conto se inicia, o cônego Matias, de 40 anos, possuidor de uma vasta biblioteca, busca um substantivo e um adjetivo. Porém, subitamente, o conto é interrompido pelo narrador, que parece querer se antecipar a leitores impacientes. Não me interrompas, leitor precipitado. Sei que não acreditas em nada do que vou dizer. Dilo-ei, contudo, a despeito da tua pouca fé, porque o dia da conversão pública há de chegar. É neste momento que o narrador dialoga com o título do conto. Ele prevê que até 2222 passará por tom. Então, a sua psicologia nova será reconhecida pelas academias e os governos. As filosofias queimarão todas as doutrinas anteriores, ainda as mais definitivas, e abraçarão esta psicologia nova, única verdadeira, e tudo estará acabado. Uma vez que a metafísica é uma das áreas centrais da filosofia, o narrador parece sugerir que a melhor forma, nunca feita, de abordar a questão do estilo literário seja por meio de certa psicologia. Por essa razão,
E como o cônego se encontra em suspensão, procurando um adjetivo, o narrador convida o leitor para subir a cabeça do religioso. É quando ele desenvolverá a sua reflexão psicológica. As palavras têm sexo. Os adjetivos nascem do lado esquerdo do cérebro e os substantivos do lado direito. Amam-se umas às outras e casam-se. O casamento delas é o que chamamos estilo. Como o narrador suspeita que a senhora que lê não tem entendido o seu argumento, ele a convida para o acompanhar no hemisfério direito do cérebro do cônego Matias. Ali, parece que as palavras de um hemisfério ecoam no outro. Silvio chama por Silvia. Escutai. Ao longe, parece que suspira também alguma pessoa. É Silvia que chama por Silvio. Não se trata do cérebro de um padre. A jornada das palavras, para se encontrarem, acabam encontrando obstáculos derivados do universo religioso. Não percamos de vista o ardente Silvio, que lá vai, que desce e sobe, escorrega e salta. Aqui, para não cair, agarra-se a umas raízes latinas. Ali, abordoa-se um salmo. Acolá, monta num pentâmetro e vai sempre andando, levado de uma força íntima a que não pode resistir. De quando em quando, aparece-lhe alguma dama, adjetivo também, e oferece-lhe as suas graças, antigas ou novas. Mas, por Deus, não é a mesma, não é a única, a destinada, ab eterno, para este consórcio. E Silvio vai andando, à procura da única. Na sequência, o narrador leva o cônego para espairecer na janela como certo recurso para abordar a questão do inconsciente, explicando que, mesmo que o cônego esqueça das palavras que buscava, as próprias palavras continuam se buscando em um outro nível cerebral, em caminhos mais escuros, e convida o leitor a escorregar para o subterrâneo, onde as ideias, momentos pessoais irão se misturar. Grupo de ideias, deduzindo-se à maneira de silogismos, perdem-se no tumulto de reminiscências da infância e do seminário. O cônego volta a sentar, relê sua produção e, enfim, adjetivo e substantivo se encontram. Procuram-se e acham-se. Enfim, Silvio achou Silvia. Viram-se, caíram nos braços um do outro, ofegantes de canseiro, mas remidos com a paga. Unem-se, entrelaçam os braços e regressam, palpitando da inconsciência para a consciência. Feliz com o resultado, o cônego sorri. Em breve, ele lerá o resultado de seu trabalho e, quem sabe, os publicará. Durante o conto, o narrador interrompe a narrativa, antecipando questionamentos do leitor, trabalhando a sua descrença e incompreensão, explicando e detalhando informações. A mesma preocupação com o leitor ocorre entre santos. Lá, porém, a preocupação é colocada na voz de São Francisco de Sales, quando o santo interrompe a narrativa para dizer: aqui, peço-vos que redobreis de atenção. Ou ainda, na justificativa do padre narrador. Abre aspas. A narração do santo foi longa e miúda, a análise tão complicada que não as ponho aqui integralmente, mas em substância. Embora ambos os contos tratem de protagonistas religiosos e adultos, a religião parece atuar também enquanto pretexto para que Machado discuta questões como fé, materialismo e mesmo escravidão, no primeiro conto, e, no segundo, do estilo literário por meio da inclusão dos estudos de psicologia, que eram relativamente recentes. Por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Ficou com alguma dúvida? Você pode deixar suas perguntas aqui nos comentários deste vídeo ou interagir com a gente nas nossas redes sociais. Quer ficar por dentro de tudo? Aproveita e segue a gente. Você nos encontra em todas as mídias pelo @letrasnarede. Até mais!